Glória a Deus! Estamos em mais um momento de fé para a nossa meditação. Nesta hora, exatamente na ilha de São Luís, 18 horas. Nós vamos estar falando um pouco do nosso Deus através da sua palavra. Mas enquanto vamos estar em uma rápidas palavras de oração para com Ele, e o mesmo está iluminando os nossos olhos para melhor entendermos através daquilo que o nosso coração consegue compreender da parte de Deus. Senhor Deus e Pai Celestial, neste momento nós queremos te agradecer. Jesus, em primeiro lugar, pedir perdão pelas nossas falhas, em qualquer que seja o ato errôneo da nossa parte, mas que o Senhor melhor nos conduz todos os dias, assim te pedirmos um abraço de perdão e manter assertivo aquilo que nos mantém ativos na Tua presença. Lembrando todos os dias que é o Senhor que nos ensina, é o Senhor que nos dirige, é o Senhor que nos corrige, é o Senhor, meu Pai, que nos instrui pelo melhor caminho. Assim seja conosco e continua falando conosco através da Tua palavra. Amém. O texto para a nossa meditação, ele está lá em Ruth no capítulo 2. E o versículo a ser meditado é o 21, o 22 e o 23. Nós temos sentido bem Deus falar conosco através da sua palavra e nos dirigindo da melhor forma para que a gente compreenda como nós devemos nos render todos os dias na sua presença. E aí nós vamos estar meditando esse texto que fala sobre Ruth, que ela vai rebuscar espigas. Em outras palavras, ela vai colher espigas. Em outras palavras e mais outros significados ativos, era aquilo que ela fazia todos os dias com a sua família, em especial com a sua sogra, a única que ficara da linhagem real que marcara aquele episódio. Então nós vamos meditar no versículo 21, que diz o seguinte: E disse Ruth, a Moabita, também ainda me disse, com os moços que te ajuntarás até que acabem toda a sega que tenho. 22. E disse Noemi a sua nora: Ruth, melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que noutro campo não te encontre. 23. Assim, ajuntou-se com as suas moças, ou as moças de Boaz, para colher, até que a sega das cevadas e dos trigos se acabou e ficou com a sua sogra. Glória a Deus. Nós estamos diante de um texto bastante conhecido, é verdade. Mas quando nós ousamos meditar de maneira que fixamos o nosso olhar de uma forma mais aprofundada, nós vamos perceber o próprio Deus falando conosco de maneira a nos presentear com algo que vai nos equilibrar na sua palavra. Aqui nós bem percebemos e conhecemos o texto que ele, por ser muito ministrado em ambientes que são considerados aceitos e cuja casa fala de um perfil que a Deus foi agradável, esta mulher, como tantas outras na Bíblia,
a própria Bíblia confirma que Deus nela também achou graça. Nós estamos falando de quem em especial? Daquela que teve na Bíblia um capítulo reservado todinho para ela. Nós estamos falando da serva de Deus chamada Ruth, aquela que amou obedecer ao Deus que ela servia, e o servindo, ela seguiu a linhagem real vinda do seu marido. E vindo ali aquela linhagem real do seu marido, ela manteve firme aquela geração que trazia consigo algumas lições. E ela extraiu bem, partindo do princípio ativo, colher espigas, aquilo que traria equilíbrio para o resto da sua vida. Nós estamos falando de uma aliança de fidelidade, ou uma confirmação fiel daquilo que Deus, ele nos outorga como responsabilidade. Aí nós vamos estar diante dessa realidade de Ruth. Quem foi real Ruth nesse contexto que começa do capítulo 1 e vem até os demais, mas fixamos o nosso olhar para aquele que o próprio Deus nos convida a fixar, a nos deleitar, a debruçar-nos e meditar. Glória a Deus. Ruth era esta jovem senhora casada com um dos filhos da sua amada sogra, cuja fidelidade específica deixa bem claro que a sã doutrina, baseada naquilo que eles aprendiam e vinha desta linhagem de Davi, eles praticavam dentro de casa, tornou esta aliança fortalecida naquilo que está descrito na Bíblia Sagrada. Ruth, este perfil característico de uma mulher que era viúva, sofrida por conta do que lhe acontecia, mas no percorrer ou no percurso do caminho, ela vai ver o próprio Deus trazendo consigo ou para si aquilo que seria o seu melhor destino, ou destino que já estava escrito por Deus para que o nome dele fosse glorificado e mantido para as próximas gerações o glorificarem. E Deus, ele é lindo em tudo que faz. Ruth, esta mulher fiel a Deus, ela tinha dentro da sua casa aprendizados estabelecidos ali em um convívio familiar de muita verdade. Verdade esta que nós vamos ver uma referência totalmente à parte da dela, mas aonde Deus ele nos convida a nos voltar para ele e entender todos os dias que quando há um propósito maior a ser desenrolado nas nossas vidas, em particular, ele nos leva a galgar lugares maiores. Maiores estes que vão nos ensinar que ainda que nós queremos, ou ainda que as circunstâncias elas queiram nos impedir de avançar, existe o próprio Deus nos convidando a melhorar, a realçar a nossa beleza naquilo que nós chamamos de purificação, naquilo que eu fixo o meu entendimento e por um momento eu vou causando um impacto, podemos dizer assim, ou marcando a minha geração naquilo que jamais poderia ser um contratempo, um imprevisto ou uma coincidência. Houve uma fatalidade dentro daquela casa, daquele seio familiar. Eram 3 mulheres que se destacam do primeiro capítulo para cá, e os nomes delas foram bem anunciados quando o autor ele vai discorrer de maneira honrosa que essas 3 mulheres, elas eram para Deus valorosas, uma por nome órfã,
outra por nome Noemi, que era a sogra, e tinha a personagem principal que ia marcar a vida logo mais ali do irmão Boaz. Glória a Deus. Mas de que forma? Forma esta que a gente tem algo a ser melhorado, ainda aqui neste contexto, quanto ao nosso entendimento, não aquilo que a palavra ela já registra, porque nada mais pode se acrescentar disto. Nós só queremos lembrar que aquela Ruth, ela não ficou por ali sendo uma mulher viúva, sendo uma mulher entristecida por conta do ocorrido e correr-se para lá ou para cá. Ao se desesperar, ela vai se apegar àquilo que o próprio Deus não queria para ela. Ela usou e ousou todos os dias pedir a Deus sabedoria e ser conduzida por aquele que ela chamava de Deus da sua vida. Nós vamos prestar bem atenção no texto quando ocorre a fatalidade dos dois maridos das noras da Noemi morrerem, e percebendo então que as mesmas desamparadas ficaram desprovidas de uma assistência quanto ao seio conjugal e familiar, não tiveram mais. O conselho daquela sogra era que cada uma voltasse para a casa dos seus pais, para a casa da sua mãe, para a casa do seu pai, onde elas pudessem estar melhor amparadas. Porque ela se vendo naquele estado que não era um momento de alegria, um momento bem-vindo, mas estabelecido pelo próprio Deus da vida dela, vindo ela ser esposa de quem era, tornou ali a geração de Elimeleque, aquela que vinha enfrentando vários dilemas. É tão tal que o período deles era o de juízes, estando eles ali, vindo de Belém. Marido de Noemi, ele precisou migrar ou mudar, fazer um deslocamento devido a um período de fome. Saindo ele de Belém, ele se deslocando para Moabe, ele vai, vou conjecturar que ele vai colocar em pauta algumas questões que precisam ser melhoradas ou fugir de uma realidade triste de vulnerabilidade social. Então ele vai perceber que essa linhagem ela não pode ficar exposta, e ela tem como objetivo direto trazer para aquela família, para aquele seio familiar, aquilo que está centralizado em Deus, ou seja, uma adoração genuína, pautada naquilo que os unia. É por isso que nós vamos perceber um relacionamento de 3 mulheres de maneira afetiva, que chamava a atenção porque elas eram unidas. Mas por conta da situação adversa, o verso de uma, que por nome órfã, a Bíblia registra, ela optou todos os dias retornar para a sua casa. Muito bem, dona Alcântara, para desligar a luz e eu registrando aquilo que eu falo, através dessa câmera ligada. Então nós vamos perceber o próprio Deus. Não pode ficar 2 luzes ligadas. Tá, essa é aquela da garagem. Sim, amém. Mas eu tô ocupada aqui, meu amor. Mas tem jeito. Sim, meu bebê. Depois a senhora conversa comigo sobre isso. Tu quer dividir aí falando bonito. Tô meditando na palavra de Deus, dona Roclinda. Não, a simplicidade é isso. Não posso fazer muita coisa. Mas quanto àquilo que a Bíblia registra, nós vamos perceber 3 mulheres unidas e focadas em um só objetivo. Amando todos os dias, servir aquela sogra de maneira respeitosa e amando ao Deus que ela servia. Aí nós vamos ver um perfil característico de uma sogra que tinha na sua vida o que nós chamamos de reflexo daquilo que ela sentia, daquilo que ela vivia e daquilo que ela tinha como objetivo de vida.
A Bíblia em si fala da fatalidade principal, mas no que ocorre tempo e momento, nós vamos perceber que ela já tinha essa linhagem ou essa aplicação pessoal que fazia com que ela se respaldasse em uma religiosidade ou um padrão que trazia consigo a certeza que o Deus que ela servia, ele se destacava naquele seio familiar. E as noras não eram diferentes por imitá-las. A grande verdade é que o próprio Deus, ele vai melhorar o caminho das duas quando ela as aconselha. De que forma? Onde ela vê os dois filhos morrendo em um período ímpar daquela situação que ela também perde o seu próprio marido. Aí você vai imaginar a cabeça daquela mulher e ela tendo como foco principal precisar se manter e manter a sua casa, e as duas noras também por lá vulnerável. Mas essas duas noras, elas não eram órfãs, elas tinham família, e o objetivo maior daquela senhora era que ambas pudessem voltar e serem abençoadas por suas origens. E aí nós vamos perceber que a Ruth, ela teve um comportamento diferenciado daquilo que foi notado rapidamente na realidade da órfã. A órfã, ao voltar para casa, nós vamos perceber que os próprios capítulos já não fazem mais registro do ocorrido. Após ela sair desse cenário de convívio familiar com a Noemi, nós percebemos agora um diálogo preciso entre a irmã Ruth e a sua sogra. Sogra esta que a abençoava todos os dias com aquilo que ela guardava no seu olhar, guardava no seu coração, guardava na sua mente. O campo de visão dela era todos os dias a imitá-la, pois a prudência dela logo mais ali ia refletir decência que seria mais ainda melhorada. Parte do princípio dela poder viver uma nova realidade junto com a mesma. E coisas ali no seu desenrolar do texto, nós vamos perceber esta mulher trabalhando de forma que ela leva com muita dignidade a proposta de Ruth ao seu lado ficar. E Ruth, ela precisando se equilibrar após essa perca daquele marido, ela vai trazer consigo algumas certezas. Ela não abandonaria a Noemi. Então, tal que a fidelidade de Deus na vida dela foi ela refletir a mesma fala que é muito conhecida por aí, que o Deus da Noemi era o Deus dela, e esse mesmo Deus não abandonaria. O que ela não fez errado ou certo a se fazer diante daquilo que a gente lê, é que ela pudesse esses mesmos frutos colher. Mas quais os frutos característicos neste texto que fala de maneira abrangente, que ela poderia melhorar se voltasse para trás, ou avançar se seguisse avante com alguém que por um instante se tornaria um estranho, porque ela não estaria mais com nada que a ligava, a não ser uma sogra que logo mais ali ela poderia reconquistar em um novo casamento, em uma nova ocasião, em uma nova proposta que ela escolhesse para a sua vida. E nós vamos perceber isto de maneira fortalecida quando a Noemi vai aconselhá-la em algumas situações. E aí o próprio Deus, ele vai visitar Ruth. E a gente olha textos tão parecidos e vem
Ana, para deslizar o nosso olhar, jamais, porque tem um trabalhar de Deus sendo manietado em cada situação que ele traz para esse elo familiar de nora e sogra, onde o próprio Deus usa deste personagem que logo mais ali aparece para clarear a visão desta mulher. E ela, sabendo que ele era um parente distante desta linhagem real, daquele que por ali passou e antecedeu, nós vamos buscá-lo trazer para que Ruth ela possa ser abençoada benignamente. Aí nós vamos ver vários conselhos esta sogra dando para esta nora, e um deles foi este que me chamou bastante a atenção, para que ela não fosse colher frutos em outro campo, para que ela não pegasse nada de outro, já que a escolha dela era permanecer com a sogra Noemi, que era moabita, e ela queria permanecer ali com ela unida, então ela ia seguir à risca aquilo que traria equilíbrio para o resto da sua vida. A linhagem de Boaz, trazendo consigo o mesmo campo onde se colheria as espigas, e nesse processo de colheita, Ruth colheria aquilo que logo mais ali ia refletir na sua própria vida. Ou seja, tudo que viria para, podemos dizer assim, talvez anular a ação de Deus na vida dela, o próprio Deus confirmou quando ele olhou ou achou graça nela. A graça de Deus é algo ímpar na vida de todo cristão quando ele a Deus quer agradar. E quando nós fixamos o nosso olhar para a Bíblia Sagrada, nós temos como referências homens e mulheres que a Deus, eles ousaram todos os dias agradar. Trazendo para a nossa realidade de fé, não, eu quero fixar o meu olhar somente para esta mulher. Esta mulher ousou tomar uma atitude que a outra companheira de convívio familiar não tinha e não escolheu, porque teve livre arbítrio para decidir se com a sogra ficaria ou seguir adiante o seu próprio caminho. Mas vendo em Ruth essa qualidade ímpar de querer melhorar ainda mais o seu relacionamento pessoal com a sua sogra e honrar a morte do seu marido no que tange ao esforço que ele fez de manter viva uma tradição, uma união que percorreu esse caminho, e a mãe deste jovem não mais vivo não poderia ficar sozinha. O que acontece? Ruth agiu com muita sabedoria. Então esse comportamento de Ruth chamou a atenção de Deus. Eu consigo sentir isto de maneira fortalecida em mim quando eu prescrevo dessa forma este pensamento que vai alegrar o meu coração, de maneira que esta mulher ela não perdeu a visão. Ela não perdeu a visão do céu em nenhum momento. Ela não perdeu o desejo de amar ainda mais a sua sogra, que enquanto o filho era vivo, estava com ela noite e dia, auxiliando, aconselhando, administrando bem essa relação, de maneira que ela pudesse ver nela um ombro amigo, ver nela uma mão estendida, ver nela um coração disposto para ajudar na hora certa. E aí é que nós vamos perceber ela fazendo uma tão linda festa. Mas que festa seria esta? A festa chamada colheita. Colheita esta que não foi em qualquer campo, colheita esta que não foi em qualquer lugar, colheita esta que alguém diz assim, tu pode fazer bem ali, porque este lugar bem aqui ele não é teu, tu não tem abrigo, tu está desabrigada, desalojada, então a gente pede emprestado. Não, Ruth em nenhum momento ela precisou estabelecer algum vínculo ativo com um povo que não era dela, com uma nação que
que nada tinha a ver com ela. Muito pelo contrário, a ação de Deus na vida de Ruth parte do princípio que ela escolheu, é permanecer no mesmo lugar, sendo da nação de Moabe e amando todos os dias, equilibrar este vínculo afetivo com a sua sogra chamada Noemi. O que Deus tinha para abençoar aquela vida e melhorar ainda mais os seus caminhos, logo mais ali nós vamos perceber que era um novo marido. Isso é lindo da parte de Deus. Mas aonde é que Deus ele quer ensinar Ruth? Partindo de um ponto que parou tudo na vida dela. Foi lá onde houve o sepultamento de algumas promessas. Não é diferente conosco. Aonde Deus ele sepulta sonhos que poderiam sair do papel quando a gente muda o nome, muda de endereço, sai do local de origem, ou percebe que ali, naquele caminho, naquele campo, nada é ao nosso favor. Nós vamos perceber Deus reagindo tão bem com esta moça, com esta serva, com esta irmã chamada Ruth, que ele tem uma conversa direta com ela. Ele vai aconselhá-la benignamente, ou ele veio de maneira objetiva e espiritual para aconselhá-la através de Boaz. Aí eu vou conjecturar ele em outras palavras, quando ele diz assim que é para ela permanecer com as moças do mesmo campo dos moabitas, que é para ela ficar no lugar da bênção, aonde já tinha sido feito um registro daquilo que nela já tinha e através dela existiu, para ver onde eles poderiam melhorar ainda mais o seu caminho. E ela não fez nada além daquilo que estava na sua realidade, no seu contexto histórico. E para ela ter vitória, era ela abraçar a causa da sua sogra. Abraçando a causa da sua sogra, ela viu Deus liberar para a sua vida providência, que não foi qualquer uma, ela vem divina, ela vem de uma outra vida, de uma outra realidade, de um outro campo habitacional, de um outro setor territorial, para lembrá-la que ela também, ali, naquele contexto, ex-sogra, ex-marido, também era amada. Ela era amada de uma forma que vigora a certeza de que se tornou viúva. E se tornando viúva, a uva que seria esmagada logo mais ali, podemos dizer assim, em outras palavras, as lutas que essa mulher, que esta jovem, ela iria encontrar no seu caminho, no seu percurso espiritual, era abraçar a causa de deixar de lado a vaidade de escolher ou aceitar propostas erradas, de aceitar qualquer tipo de convite que viesse ao seu encontro para denegrir a sua imagem. Ruth tinha na sua linhagem algo que era real para a sua vida. Veio de uma geração que foi por Deus escolhida, e esta geração não poderia sofrer um descaso social. De noite e de dia, podemos dizer assim, um percurso que no seu espaço de tempo e momento, a Bíblia, ela não comenta, ela não descreve, mas nós temos por perfil característico aquilo que já é descrito, o cuidado de Deus na vida dela. E ali é uma dos trechos mais lindos que a gente vai perceber Deus falando com aquela mulher, é os conselhos. Ele vai deixando claro aquilo que ele deseja buscar ou conhecer na vida de Ruth para melhorar ainda mais aquele relacionamento que é espiritual em primeiro lugar. E foi o que nós acabamos de meditar, onde ela vai ouvir o mesmo conselho que ela já ouviu de Boaz, vai ser confirmado lá com a sua sogra, para ela permanecer com os moços
que você vai se ajuntar e com eles vai se acabar o tempo da cega ou o tempo da colheita. Glória a Deus. E nesse mesmo período também permanece contigo as moças, porque para aquela sogra, ela tinha aquela nora como filha. E como filha, nesse projeto de vida, que ele não é só espiritual, ele é sócio, ele é econômico, ele é financeiro, visando uma qualidade de vida melhor, visando melhorar os nossos caminhos naquilo que traz abrangência e nos torna decentes para sentirmos necessidade de falarmos a verdade com aquilo que nos faz falta, com os desejos que nós queremos realizar, com alguns sonhos que não podem mais ser frustrados. Aí nós vamos lembrar, lá no início, Elimeleque, quando ele ousou migrar de Belém para Moabe, foi por conta do estado atual da sociedade. Ou por que não dizer dos membros afetivos que compunham ou faziam parte daquele seio familiar. Então, nós fixamos o nosso olhar para um outro aprendizado de Deus para as nossas vidas. Deus, quando Ele tem interesse de nos deslocar, quando nós temos em mente fazer uma migração que mude o nosso comportamento, que melhore a ação de Deus nas nossas vidas, se faz necessário nós obedecermos ao seu chamado, porque Ele ousou todos os dias nos lembrar, o que Ele tem para nós é real. E quando o propósito é do céu, é de Deus para as nossas vidas, não há homem na terra que impeça. Acontece alguns imprevistos, vestimos a camisa daquilo que nós chamamos previsão do tempo, momento, espaço, mas uma coisa se faz necessário, confiar em Deus, porque na chuva ou no sol ou na chuva, quando Deus ele quer mudar ou deslocar as mudinhas para transformá-las em uma planta saudável na sua presença, ele nos leva para lá, ele nos leva para ali, mantendo sempre um alvo. Precisa ser regado com amor, precisa dar carinho, temos que acolher de maneira que não se ofenda, mas se tratando daquilo que elas vieram a viver, nós estamos falando de 3 mulheres sofridas que no seu tempo e momento elas sofreram o mesmo agravo. 3 viúvas, percas que nós podemos dizer que foram irremediáveis. Não há remédio quando há uma perca específica, e se é um ente querido, nós vamos sofrer com esta dor para o resto das nossas vidas. Mas temos que analisar que neste período de colheita de Ruth era o espaço de tempo a ser trabalhado pelo próprio Deus na sua vida, para ela melhorar o seu relacionamento com Noemi. Noemi assim se relacionando melhor com esta nora. A proposta de Deus para a vida daquela senhora, que ela pudesse olhar aquela jovem como sua filha. É tão tal que o texto ele vai registrar no 21, no 22 e no 23. Ele vai confirmar ainda mais que o olhar daquela sogra para aquela jovem já era de uma mãe preocupada com seu estado emocional, com a sua estrutura financeira, com aquilo que iria cobrir toda uma nudez que ficou, ou que depois da morte do seu marido se tornara mais... Podemos dizer que depois da morte do marido ficou mais delicado ela não se preocupar em abraçar a causa de deixar ela bem amparada. E dificilmente ela pensou que seria ela, por ser apenas uma sogra. O texto ele registra. Nós vamos perceber bem ela já pedindo até que ela pudesse estar de volta para sua origem. Ou seja, Deus, quando Ele quer melhorar os nossos caminhos, Ele tem via e linha reta em tudo aquilo que Ele faz. Mas quando se trata de uma festa cuja colheita é aquilo que nós venhamos plantar todos os dias, nós temos que abraçar a causa familiar. Nós temos que diante deste seio
que nos foi proposto pelo próprio Deus, aonde nós estamos plantados, buscar todos os dias florescer. Mas florescer de que forma, irmã Deusilene? Florescer de maneira que o convite ele é estendido todos os dias, melhorar o nosso comportamento, melhorar o nosso entendimento, melhorar a nossa forma de falar, olhar para este lugar como um lugar que precisa ser tratado de maneira que até a limpeza ela se torne como de uma realeza. Mas de que forma no espiritual nós melhoramos este pensamento? Deus, ele nos convida a colhermos frutos daquilo que a gente tem plantado no nosso altar. Se é na oração, eu vou regar as minhas plantinhas com aquilo que de melhor ele tem para me dar. Deus, ele promete dar-nos tudo aquilo que é proposto diante da sua palavra como bênção para as nossas vidas. E a única coisa que nos impede de sermos abençoados é uma atitude negativa, chamada desobediência. Não tem como eu abraçar a causa da bênção de Deus para minha vida, eu desobedecendo a sua voz. A voz de Deus, uma vez inatingível quanto ao tampão no ouvido, quanto a umas escamas nos olhos, quanto a uns lábios endurecidos por conta de um coração voltado para o pecado, não tem como eu me curvar diante de uma realidade afetiva que enaltece o seio familiar, que traz para minha mesa as pessoas mais especiais para comigo se banquetear ou se deliciar. Eu vou com elas à mesa porque entendi que são estas aqui que eu preciso priorizar. Nós poderíamos pegar outros exemplos? Não, fixamos o nosso olhar só para aquilo que ele quer nos mostrar acerca de Dona Ruth. Dona Ruth é esta mulher que Jesus convidou todos os dias. Você ama a sua origem, você vem de Belém, mas em contrapartida casou-se com um homem cuja linhagem foi para Moabe e ali você foi bem amparada por doutor Boaz, ou por que não dizer irmão Boaz. E esse irmão Boaz, ele fala contigo benignamente, te aconselhando que você tem que somente colher as espigas do bem. Aleluia. E aí nós vamos fechar com chave de ouro aquilo que essas espigas, elas querem nos transmitir acerca da colheita para as nossas vidas. Não entendo muito bem nesse conceito lavoura, horta, aquilo que é plantado para logo mais ali nós recebermos lucro daquilo que queremos conquistar. Mas se é para melhorar o nosso entendimento acerca de um Deus que nos ama, ele, para nos tirar da lama, ele faz com que nós venhamos passar por alguns processos de peneiras, de limpeza, que estabelece limites para aquilo que muitas das vezes quer nos contaminar. Aí ele nos equilibra naquilo que faz sentido e traz um colorido para mim. Mas de que forma? Ela já aplicada ou aprendendo que o período de colher os frutos que até então eram chamados de espigas, nesse contexto Ruth, ela trazia para si somente aquilo que era saudável, somente aquelas que eram bem-vindas, somente aquelas ou aqueles que faziam parte do seu rol de amizade, ou seja, elas eram iguais. Iguais porque o campo a ser permeado não poderia passar do de Boaz, do servo de Deus chamado Boaz. Então ela, obedecendo a voz deste homem e acatando os conselhos da sua sogra, vigora a certeza de que o próprio Deus o abençoa e traz para este homem, esta mulher, como sua esposa. Esposa esta que logo mais ali nós vamos ver Deus desenrolando um outro mistério que é muito abençoador para nós, como algo que precisa ser melhorado acerca da humildade que temos
que ter conforme a nossa realidade. Ela ficou vulnerável, ela se tornou alguém desprovida quanto a uma vida ou uma estabilidade financeira adequada. No seu tempo e momento, ela precisou colher espigas, mas dentro de um contexto, necessidade de Deus de realizar uma obra maior através desta mulher, ela se encontra com alguém que de antemão vai aconselhá-la. De antemão, ele vai dialogar, mostrando apenas ou dando diretrizes para aquilo que logo mais ali seria um feixe apanhado para a sua realidade. Uma bênção de Deus para a sua vida, ou seja, uma mulher, uma esposa à altura daquilo que ele já contemplava. Por que não dizer submissa? Amém? Então fechamos o nosso texto aqui com uma chega, um tempo de Deus para as nossas vidas, de colher frutos daquilo que a gente tem plantado. Mas quando Ele nos leva para um lugar chamado Moabe, Ele quer que a nossa estrutura esteja pautada naquilo que nós chamamos de seio familiar. O que é um seio familiar? Trazendo para a minha realidade de mãe, eu consigo transferir para o meu filho o melhor alimento, o alimento mais purificado daquilo que é considerável, mais saudável até pelos médicos. Então, eu tenho um período exato de 6 meses para amamentar aquela criança e combater assim algumas bactérias ou micro-organismos que para ele faz mal enquanto bebê, enquanto menino recém-nascido que precisa se tornar durinho. Trazendo para a nossa realidade espiritual não é diferente, nós precisamos nos equilibrar naquilo que nos leva para frente, naquilo que avança os nossos entendimentos, naquilo que fixa o nosso olhar em Deus e temos como alvo, muitas das vezes, a nossa sogra. No caso de Ruth foi a sogra. Ela em nenhum momento quis largar aquela mulher porque ela entendeu, para trás não daria mais para voltar. Voltar para trás para quê? Quando a estranheza do meu olhar a perder aquilo que eu tinha do meu lado e que poderia ou que estava me melhorando todos os dias. Então nós vamos conjecturar ainda mais e trazer para a nossa realidade aquilo que se torna uma doutrina, uma regra de vida. Eu estabelecer limites para aquilo que pode me dar prejuízo. Então o conselho daquele homem que logo mais ali se revelaria como marido desta mulher era trazer um comportamento específico daquilo que era o próprio Deus projetando para quem? Para esta mulher. Então que sejamos como Ruth, amando todos os dias abraçar a causa do tempo, do momento, da geração, da ação de Deus para as nossas vidas e o ponto crucial da questão. Sejamos submissos em primeiro lugar a Deus. E sendo submissos a Deus, nós vamos amar todos os dias, estar equilibrando uma vida saudável com aquilo que nos respalda. Deus, Ele nos ama mesmo. E se Ele nos ama, Ele ama todos os dias nos abençoar. É por isso que é o tempo da colheita nas nossas vidas. É no tempo presente, sentindo todos os dias vontade de preferir Deus em primeiro lugar. Preferindo Deus no contexto vida saudável, vida purificada pelo poder da palavra, é ampliarmos a nossa visão para aquilo que não pode nos matar. Porque o alimento ele é purificado naquilo que só no nosso campo nós podemos providenciar. Ou nós não vamos ver faltar, porque é de lá que Deus nos permite tirar. E Ele não permite que saia de nenhum outro lugar que Ele venha já ter conhecido e dado um ponto de equilíbrio para que você possa entender, ou até mesmo eu venha a entender que é Deus nas nossas vidas. Aí nós vamos encerrar dizendo, é por aqui mesmo a ação de Deus, fazendo com que eu perceba que a doutrina da palavra, ela é em primeiro lugar e
primazia para esta doutrina que está balizada na Bíblia Sagrada é o próprio Deus, que em mim, para mim, vai providenciar. Amém? Tenhamos fé naquilo que Deus ele tem prometido para nós. Em um momento de sepultamento das tuas promessas, daquilo que para trás precisa ficar, daquilo que não pode mais ressuscitar. Neste caso, nós vamos perceber ela chorando, entre aspas, por um marido. E o marido, no contexto bíblico, é aquele que formou um texto todos os dias. Eu te protejo, eu te abraço, eu cuido, mas no geral eu amo mesmo. Eu amo todos os dias estar ao teu lado, sem jamais cogitar a possibilidade de quê? De morrer ou de sufocar ali sozinha, te deixar. É um exemplo clássico daquilo que é um enlace, daquilo que é um elo de fidelidade. Aí nós vamos perceber, para concluir, para a glória de Deus, que somente em Noemi, ou Noemi, foi suficiente para Deus estabelecer esse projeto lindo e firme na vida daquela mulher. E se ela, seguindo aqueles conselhos e perseverasse neles com muita fé, logo mais ali irradiaria a luz de Cristo na sua vida. E quando se trata da luz de Cristo, que vem através de um Pai que é vivo, que nós estamos falando do livro antigo, nós vamos melhorar os nossos caminhos naquilo que trouxe para Ruth equilíbrio. Os moabitas, ou seja, ela estava no presente, num tempo e num período adequado, considerado abençoado para si. Então tomamos posse da nossa bênção e sejamos como Ruth, uma mulher sábia. Aí nós vamos ver a Bíblia fazendo um registro de uma lealdade quanto à sua sogra, mas em nenhum momento ela deixou de lado a sinceridade de se comportar como uma senhora respeitosa, uma senhora que amou todos os dias obedecer a sua ex ou permanente sogra, porque logo mais ali vigora a certeza da sua vitória. Temos outros meios de agregar mais valores para esse contexto, sim, mas o foco principal daquilo que é uma colheita para as nossas vidas é nós melhorar os nossos caminhos somente naquilo que para nós é necessário. Se faz necessário é olhar para aquilo que eu planto todos os dias. E dentro desse contexto plantio, eu vou colher aquilo que é de Deus para a minha vida, sem precisar pensar em algum tipo de prejuízo. E aquilo que para trás ficar é porque é de Deus permitido, ou é por Deus permitido. Abraçamos esta causa de todos os dias entender a vontade de Deus, que ela é soberana, estar condicionada sim a uma vida obediente à sua palavra. Mas qual é a palavra que nós fixamos no nosso coração e botamos em prática? É aquela que nós temos que andar em submissão. Aí resta nós sabermos para quem ou a quem nós escolhemos todos os dias nos submeter. Porque até quanto as pessoas que nos cercam nos envolvem, Deus, o próprio Deus é que escolhe, e nós escolhemos com os mesmos, a escola que devemos aprender. Ou estabilidade para aquilo que vai nos firmar na sua presença, ou no que tange ao sagrado. Quando eu falo de escola, eu falo muito ali para aquilo que me envolve na presença de Deus, porque é um aprendizado. Me melhora quando eu sento para conversar com pessoas que têm o mesmo propósito,
Me melhora quando eu sento para compartilhar conhecimento naquilo que abre a minha visão para olhar de uma maneira diferente daquilo que eu nunca olhei. Eu nunca tinha meditado, mas aí ao meditar e ouvindo você falar, nossa, e não é que a mesma situação acontece aqui agora? Agora que eu percebi que pode ser assim, todo pensamento, uma vez que ele é abrangente acerca de Deus, ele precisa ser melhorado naquilo que traz consigo alguns princípios e eu mantenho como um valor na minha vida. Sempre vai ser alguém atrelado àquilo que te desenvolve. Deus, ele não vai botar pessoas do seu lado que não vai melhorar o teu comportamento e não vai desenvolver em você um objetivo maior de aprendizado. Então, esse pré-requisito ativo, Dona Ruth teve quando ela não desejou em nenhum momento voltar para casa. A Bíblia não fala, não relata, só se nós formos buscarmos em outras fontes, mas se nós pegarmos a visão daquilo que era cultural, nós trazemos em mente uma lealdade. Aí nós fechamos com chave de ouro aquilo que é lealdade na vida daquela mulher, em relação a tudo que ela viveu por lá. Então, amamos todos os dias a Deus agradar e o seu nome glorificar através das nossas vidas. E quando Ele dá uma ordem, através das pessoas que Ele nos envolve, então mantemos fixo, ou por que não dizer firmes, o nosso olhar de submissão. O olhar de submissão é aquele que faz eu entender que a oração é a mesma, a fala é a mesma, o comportamento é o mesmo, o portar-se de maneira adequada, porque eu aprendi foi lá, e foi lá que eu vim buscar ajuda, foi lá que eu fui buscar recurso, foi lá que o cultuar ou culto a ser melhorado através dos meus lábios, me fez lembrar todos os dias o que era, mas o que era o que, irmã Deusilene? O que era este olhar que me desenvolve, o olhar que me faz crescer e um olhar que me melhora todos os dias, a ponto de eu entender o que é me submeter. Amém? E assim nós ficamos com essa meditação de fé para as nossas vidas, lembrando, acima de tudo, submissão a Deus e a missão que temos na terra. Abaixa-se a nossa cabeça para obedecermos à voz daquele que nos aconselha. E quem é referência viva diante de Deus para nos abençoar e amar todos os dias, nos ver melhorar, são pessoas que vão conosco se reunir, se juntar, se congratular, para assim nós abençoar e por eles sermos abençoados. Foi um convite restrito, somente para os moços e moças moabitas, que entendiam o tempo da colheita e o período. E logo mais ali já estava escrito a submissão de Deus na vida daquela mulher que era fiel a tudo aquilo que provinha do céu. Amém? Tomamos posse da nossa bênção, porque Deus, Ele é este que nos ensina, e este ensino, ele é abrangente. Ele abre as portas de um conhecimento espiritual, nos levando a lugares maiores que precisam, muitas das vezes, serem migrados. Aí nós vamos ver que ali é o próprio Deus confirmando lá no início. Embora o que marcou ou que mantinha essa presença ativa acerca dessa linhagem não estavam mais vivos, mas ele precisou fixar este olhar diferenciado ou mais detalhado na vida daquela mulher, que logo mais ali se sobressairia como uma jovem que foi escolhida para glorificar a um Deus que ao seu tempo, momento, era vivo. Amém? Tomamos posse da nossa bênção, porque Deus, ele é fiel.